que a gente tem que fazer aqui? Vamos por passo a passo, tá? Configurei uma estruturinha aqui só para ficar mais ou menos apresentável, tá? Vou até fazer esse picture upload aqui para poder alterar a foto do usuário atual. Então, quando uma entrada for alterada, essa entrada, vou simplesmente alterar a foto do usuário atual, tá? Só para a gente ver que a pessoa está logada mesmo. Isso aqui não entra na aula não, tá? Isso aqui é só uma besteirinha aqui, tá? Ok. Então tá, a gente vai criar uma conta. Eu tenho um botãozinho aqui para deslogar, caso seja necessário, que eu nem sei se vai estar logado, mas eu já vou vir aqui e vou excluir aqui esse usuário, que eu vou usar o usuário Highland aqui para poder fazer este pagamento, tá? Bom, a gente vai ter aqui um ID do usuário e vai também ter um ID de cobrança. Esse ID de cobrança, o ID do usuário você pode colocar simplesmente no usuário atual, tá? O ID de cobrança, tá? Do Asas, que é o ID do cliente. Já o pagamento, cara, esse link aqui você pode colocar na ordem, tá? Então no seu aplicativo você tem no banco de dados aqui um banco de dados de ordem, tá? Que a ordem acumula todos os carrinhos, todos os itens que estão à venda. Então você coloca nesse carrinho, nessa ordem, simplesmente esse ID aqui, tá? Como esse aplicativo não tem estruturado as ordens, tá? Nem nenhum aplicativo de construção de venda. Isso aqui era uma brincadeira que eu estava fazendo aqui para copiar o Instagram. Deixa eu ver se está funcionando. Nem sei como é que tá. Eu tava brincando para poder fazer um trenzinho, Instagram, acho que tem até aquela nova rede social lá, eu nem sei qual que é. Cadê? Criar conta, cadastro, perfil. Cara, isso aqui era uma brincadeira que eu tava fazendo, tá? Mas aqui a gente vai estruturar nessa página aqui, tá? Então tá, eu apaguei. Então lembrando, o ID de cobrança ou o ID do pagamento, ele tem que estar estruturado na ordem, tá? Aqui eu simplesmente vou colocar aqui no banco de dados do usuário atual, tá? O ID de pagamento, só para a gente poder fazer essa consulta no futuro, tá? Então vamos lá, vamos dar um preview. Vou dar um preview direto na página, né? A página de cobrança, entre aspas. Não estou logado, então vou ter que criar uma conta. Vou colocar aqui, deixa eu ver se já está configurado aqui, ó, criar conta. Já está criar conta. Vamos criar aqui também atualização dos dados do cliente, que seria basicamente criar o usuário lá no banco de dados do Asas, tá? Então vamos adicionar uma nova ação. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar o plugin do Asas, tá? E aqui a gente tem que criar um novo cliente, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui são as informações do plugin, tá? Você pode usar como base todas as informações que estão aqui. Então a gente tem aqui como nome, ele vai receber o nome do usuário, CPF, tá? Você está vendo que o CPF aqui ele só está configurado como número, tá? A gente consegue ver aqui que é CPF ou CNPJ, é só número, não tem ponto. Um e-mail, o telefone também são só números e assim por diante. Você vai utilizar a mesma configuração que está aqui, tá vendo? Ó, o CEP, a gente está separado por tracinho, deixa da mesma forma, tá? Porque se rodou isso aqui, é porque o criador do plugin, quando ele fez, ele já testou e testou os dados dessa forma aqui. Então, se tem o tracinho aqui, é porque o plugin, porque a chamada API precisa desse tracinho, tá? E assim por diante. Aqui são os e-mails adicionais, então a gente vê que os e-mails eles são configurados. Vamos ver como é que tá, bloco de notas. Eles são só configurados através de vírgula, tá? Coloca um e-mail, vírgula, outro e-mail, tá? Caso queira colocar. Esse aqui seria o grupo name. Se a gente ver aqui, ó, no Asas, em clientes, a gente tem clientes e tem grupos. Grupos é simplesmente para você poder ficar mais fácil, né? Pra você ter, vamos supor, você tem vários clientes da Zona Oeste, então você já coloca lá na Zona Oeste, cria um grupo de Zona Oeste, assim por diante. A gente vai utilizar o grupo padrão, tá? Que é o primeiro grupo aqui, que é o grupo padrão do aplicativo. A gente vai se atentar a isso não, tá? Então vamos deixar como padrão mesmo. Bom, pelos testes que eu fiz aqui, todas as chamadas API aqui, elas aceitam chamadas do tipo texto, tá? Geralmente quando você configura um plugin, quando você faz a chamada, existem algumas APIs que precisam ser passadas em alguns parâmetros números e outros texto. Esse plugin aqui, aparentemente, todas as chamadas que podem ser passadas como texto, tá?
Se você fizer um input aqui no qual ele seja texto, tá vendo que aqui tá integral, mas vamos supor, se está configurado como texto, e você puxar o plugin aqui, que aparentemente é número, e aceitar, não pedir para você converter para número, então é porque essa chamada aqui aceita texto, input de texto. Tá? Então vamos lá, o ambiente. Lembra, a gente tem um ambiente sandbox, que é o que está nesse plugin aqui do Asas, que é o ambiente sandbox, que é a primeira chave, e tem o ambiente, quer dizer, desculpa, é o que está na segunda chamada aqui, e tem o ambiente de produção, que é essa primeira aqui. O que difere os dois é justamente o que você vai colocar aqui, ó. Se você quiser fazer uma chamada para o sandbox, você vai colocar sandbox. Se você quiser utilizar uma chamada do tipo para produção, é só colocar aqui, utilizar sandbox para produção, utilizar API Kdev e colocar simplesmente www para ambiente de produção, tá? Só mudar isso aqui. Aqui a gente vai colocar o nome do usuário. Bom, o usuário já vai estar logado, então simplesmente vamos puxar do usuário atual e o nome do usuário, tá? Que está lá no banco de dados já. O CPF eu acho que não está no usuário atual, tá? Eu poderia colocar o CPF no usuário atual e depois adicionar nesse plugin aqui do Asas, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês que também dá para puxar também de um input. Então simplesmente vou pegar aqui o input, ok. O input CPF, o valor, ok. O e-mail, a gente já tem o e-mail no usuário atual. Isso aqui é só basicamente reciclar dados, tá? Os dados que a gente já tem salvo, a gente utiliza os dados que tem salvo. Os que não tem, a gente vai utilizar do input lá, tá? O correto é realmente... Eu acho que eu voltei aqui para home. O correto realmente é a gente utilizar dados que já estão no usuário atual. É uma coisa mais prática que você tem, né? Deixa aqui carregar, porque saiu. Você tem um pouquinho de paciência. Nem tudo são flores. Ok. Então aqui a gente tem o telefone. Ok, lembrando que está como texto aqui. Se ele aceitar aqui como texto, não tem problema nenhum. É porque o plugin aceita, tá? Telefone, ok. Mobile também, tá? Esses dados, quando você empurra pro Asas, depois, se tiver que alterar alguma coisa, tem como a gente alterar lá na própria plataforma, ou tem como a gente vir aqui também, em algum momento do nosso aplicativo, vir aqui atualizar os dados de um cliente existente. Você só vai ter que ter o ID do cliente, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui primeiro. Primeiro a gente vai criar o cliente, adicionar no usuário atual o ID do cliente. Aí depois a gente pode atualizar da forma que a gente quiser. Utilizar nesse plugin, né? Se você quiser fazer um plugin para você, é mais fácil. Se você tiver já um aplicativo rodando, faz um plugin para você, que aí você já sabe o que você está controlando, tá? Às vezes você precisa de uma chamada que não está aqui. Esse aqui é o número da rua. Então aqui tem aqui a descrição, tá? Você dá um show na documentação aqui, você consegue ver o que está pedindo, tá? Então aqui é um número. Então aqui o número. Não se atente ao nome do input, porque eu simplesmente saio copiando o mesmo input aqui e jogando para baixo, para não perder muito tempo, né? O complemento. Ok. O bairro. Então aqui a gente tem o bairro. O CEP a gente vai utilizar a mesma configuração, então utiliza os primeiros 5 dígitos, tá? Para ter esse número máximo aqui a gente tem que colocar em texto number only, né? Então a gente tem que usar isso aqui. Vamos colocar aqui os 5 primeiros dígitos, respeitando esse tracinho. Então coloco dinâmico aqui, beleza? Coloca o tracinho, que é esse aqui, e coloco os outros 3 dígitos aqui, tá? Esse aqui eu também configurei com 3 dígitos no máximo. Então vamos lá. Dinâmico, ok. O CEP já está lá. Isso aqui, identificador do cliente do seu sistema. Cara, isso aqui é só um identificador que você tem do seu cliente. Você pode utilizar isso aqui. Vamos supor que no seu aplicativo você tenha lá os usuários e o ID do usuário. Número 1, número 2, número 3. Você pode simplesmente puxar aqui do usuário atual, ID do cliente, tá? Se tiver o ID do cliente. Ou você pode utilizar também o ID único também, né?
o ID único do seu cliente, né, do elemento lá do banco de dados. Ou você pode realmente utilizar o seguinte, você pode fazer uma pesquisa pelos usuários, contar o número de usuários e somar mais um. Porque você vai ter um número, sempre um número seguindo o seu banco de dados, a linha do seu banco de dados, né? Notificação. Bom, aqui true para desabilitar o envio de notificações de cobrança, tá? Eu vou colocar true aqui porque eu acho que essa condição aqui está errada. Eu acho que o true é para receber as notificações e false para não receber, tá? Eu acho que isso aqui tá errado, mas beleza. São os e-mails, eu vou apagar isso aqui. O município também, eu vou apagar também o município e o inscrição estadual e municipal, porque eu não vou utilizar, mas eu poderia utilizar aqui embaixo. Não vou utilizar porque não vai ser necessário. O grupo name e observação, beleza. Bom, criando o cliente, né? A gente vai criar aqui na plataforma, ela vai vir aqui para clientes e o cliente aqui, tá? Nesse caso eu não tenho nenhum cliente salvo. Quando eu clicar em atualizar já vai aparecer aqui, tá? Então eu tenho que salvar o ID desse cliente no usuário, né? No usuário atual para poder buscar qualquer informação referente a esse cliente lá no Asas. Então vou simplesmente colocar o ID do cliente Asas aqui, puxar o primeiro passo e pegar o ID. A partir desse momento a gente consegue fazer qualquer consulta referente a esse usuário, que a gente já vai ter o ID do usuário aqui salvo, tá? Então fazendo isso, ok.